Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory e nesse vídeo aqui eu vim falar pra você como você pode jogar o RPG do Cellbit aí com o seu grupo. O Cellbit, né, que é um streamer aí, youtuber, ele tem feito um trabalho muito bacana com um RPG chamado Ordem Paranormal. Ele criou um mundo e um cenário todo ali e chamou os amigos dele para jogar como investigadores nesse mundo. E tem feito bastante sucesso e imagino que muitas pessoas querem jogar e querem ter experiências parecidas com seus próprios amigos. E o intuito desse vídeo aqui é mostrar para você como você pode simular essa experiência e jogar um RPG dentro desse cenário do Cellbit. Se você tá nesse vídeo, provavelmente você sabe o que é um RPG de mesa. Mas pro remoto caso de você não saber, tem um vídeo aqui, vou deixar no card, explicando o que é o RPG e como você pode começar a jogar. Mas em termos gerais, o RPG é um jogo de contação de história, de faz de conta, só que ele tem regras. E é um jogo onde várias pessoas ali, usando papel, caneta, dados, conseguem construir uma história em conjunto. No sistema de RPG do Cellbit, os jogadores interpretam investigadores. E esses investigadores geralmente fazem parte de alguma ordem. A mais comum delas é a Ordem Realitas, ou a Ordem da Realidade. Eles investigam essa membrana que envolve o mundo, né? E que às vezes se torna fina demais e deixa que monstros ou coisas do paranormal apareçam nesse mundo. Geralmente, esses investigadores eles já tiveram alguma experiência anterior nas suas vidas relacionadas ao paranormal. Não é regra, né, mas costuma acontecer, porque na verdade os investigadores eles querem impedir que rituais macabros ali paranormais aconteçam, né, geralmente feitos por outras ordens, outros vilões, e querem impedir que essas criaturas causem mais danos à realidade, que as pessoas normais continuem vivendo suas vidas sem serem assoladas por tudo isso. Beleza, isso é um pouco do cenário de como funciona, e se você quer jogar nesse mundo, dentro desse cenário, seria muito interessante que você soubesse um pouco mais sobre ele, assistindo as próprias lives lá do Cellbit, ou talvez lendo um pouco mais no wiki que existe aqui do Ordem Paranormal. É um wiki do fandom, tá? Aqui você pode encontrar sobre várias e várias coisas, sobre a Ordem, sobre os personagens, é a própria comunidade que cria isso aqui, e uma fonte muito bacana para você saber os resumos dos episódios, o que aconteceu, sobre o RPG, sobre a linha do tempo que está acontecendo, então você pode criar sua própria história. É lógico que se você for produzir alguma coisa, algum conteúdo relacionado a isso aqui, é muito importante que você dê os créditos devidos, né, ao pessoal do Cellbit lá, que criou esse mundo aqui, criou esses nomes e tal. Mas beleza, a gente falou aqui um pouco do cenário. Como que vai funcionar então a questão do sistema? Como que são as regras do jogo, que é a coisa que a galera geralmente mais tem dúvida, né? Durante todo o decorrer e todas as temporadas do Ordem Paranormal, já tiveram várias, o Cellbit ele foi usando diferentes sistemas de regras e foi adaptando alguns também. Em nenhum momento ele deixou claro quais eram as regras, não tem um documento público, né, que especifica isso. Então o que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês quais foram os sistemas que ele utilizou, mostrar mais ou menos quais adaptações ele fez e indicar para vocês alguns sistemas de regras que vocês podem ler aí e que podem emular, né, esse tipo de jogo, que vocês podem usar para jogar ali da mesma forma que ele joga. Eu imagino que no futuro ele vai disponibilizar esse documento, até porque me parece que ele está trabalhando em conjunto com o Pedroca, né, do Skyfall RPG, e o pessoal do Tormenta 20 também. Então eu suponho que eles possam vir a lançar esse sistema do Ordem Paranormal no futuro, mas enquanto a gente não tem, eu vou dar essas opções aqui para vocês, ok? E aí um aviso importante aqui. Nesse vídeo em específico, eu não vou explicar as regras e como joga cada coisa, porque eu vou estar apresentando os sistemas e elencando eles para vocês. Explicar cada regra de cada sistema levaria muito tempo e é impossível fazer isso num vídeo só. Se você tiver interesse em entender mais sobre isso, um sistema específico, deixa aqui nos comentários, que aí quem sabe eu posso fazer novos vídeos sobre isso, sobre um sistema específico, sobre uma regra específica. O que vocês acham disso, hein? Você já deve ter ouvido falar, né, sobre Cthulhu, né, sobre os mitos de Cthulhu, principalmente dentro do RPG. Os mitos de Cthulhu, eles vêm de uma obra literária escrita por um autor chamado H.P. Lovecraft. Ele escreveu vários textos e contos e foi criando essas entidades, esses seres. E aí o RPG se apropriou disso, né, para criar esse cenário também, que muitas vezes dialoga com esse cenário do Cellbit. Não é a mesma coisa, tá? É outra história, outra lore, né, que a gente chama, mas é bem parecido de certa forma. Só que antes da gente falar sobre regras e sistemas, eu acho importante esclarecer aqui um termo que é muito importante para a gente entender o estilo de jogo dentro do RPG, que é o Pulp. O estilo Pulp de jogos investigativos, de RPGs no geral. E aí eu vou fazer uma distinção aqui sobre o que é Pulp, né, e o que não é. Esse termo Pulp, ele geralmente é utilizado para se referir a revistas, a ficção de um tipo bem específico, porque a partir lá da década de 1900, tinha várias revistas feitas ali com papel muito barato, né, feito com a polpa da árvore. E aí deu esse nome de Pulp, que significa polpa. E a ideia era ser uma espécie de obra sem muita pretensão artística, né, ser um entretenimento bem rápido ali. Você leu, se divertiu, bacana. Só que hoje dentro do RPG, principalmente dentro dos RPGs investigativos, ele tem uma conotação um pouquinho diferente. Os contos do Lovecraft, né, que é essa pegada investigativa, na sua vasta maioria, eles geralmente têm uma pegada de onde o personagem principal nunca ganha.
Você começa a ler o conto para saber como ele vai perder. E os RPGs, muitos baseados nessa mitologia, tentam passar esse clima. Então você não joga para lutar contra as criaturas, você joga para descobrir como o seu personagem sofre aquele horror e ele acaba ficando louco talvez por conta disso. Essa pegada original assim, ela é o contrário do Pulp, né? O Pulp, na verdade, ele vai buscar ter uma pegada tipo Indiana Jones, onde você é um investigador ali, mas você faz atos incríveis, você consegue lutar talvez, e inclusive combater e vencer as criaturas. E como vocês já devem estar percebendo, o Ordem Paranormal tem um pouco dessa pegada Pulp, né? Por mais que existam criaturas sobrenaturais, paranormais, os investigadores ali batalham contra essas criaturas e eles destroem ela. Então eu vou tentar trazer aqui sistemas que têm essa pegada mais Pulp para indicar para vocês, tá? O primeiro sistema que o Selbit usa, né, as regras, é um sistema de RPG chamado Exoterroristas, segunda edição. É a segunda versão desse sistema. E esse é um sistema que tem um cenário muito bacana, de onde o Selbit tirou muita inspiração mesmo para construir o seu próprio mundo ali, né? É lógico que ele criou, ele já disse que criou muita coisa dele mesmo, mas tem um tanto de coisa que ele buscou inspiração no cenário desse jogo, né? Como, por exemplo, o fato de existirem ordens malignas, né? Seitas malignas ali, que no jogo eles chamam de exoterroristas, né? Que são pessoas que tentam exatamente utilizar o paranormal para trazer o mal e causar o mal no mundo. E o sistema que ele usou primeiro, o Exoterroristas, é um sistema que tem a base de regras do Ganshu, que também é a mesma base de regras do Rastros de Cthulhu, que é outro sistema Pulp. Então o jogo vai ter essa pegada, vai ter esse clima de lutar contra as criaturas, contra o paranormal. Então os primeiros sistemas que você pode tentar utilizar para jogar o seu jogo, as regras aí, podem ser esses dois, né? Tanto o Exoterroristas, que foi o que ele usou como base para criar, você também até pode pegar a inspiração no cenário oficial. Vou deixar o link aqui para você olhar esse sistema aí do Exoterroristas, né? Se eu não me engano, ele tá vindo em português também. E vou deixar um link também pro Rastros de Cthulhu, caso você queira dar uma olhada. O Rastros de Cthulhu tem uma versão em português. E aí, como eu já disse durante essa explicação toda aqui, o Rastros de Cthulhu é um sistema que você pode utilizar para isso. Você pode comprar o Rastro de Cthulhu em português, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse. A partir ali do Segredo na Floresta, o que o Selbit faz é que ele passa a usar o sistema chamado de Cthulhu, né? O Call of Cthulhu. Mas parece que ele usa com algumas adaptações, né? Depois ele ainda pega esse sistema do Call of Cthulhu, que é um sistema de dados D100, né? Você jogaria um D100 ali e teria o resultado. E ele faz uma adaptação para usar o D20, então ele adapta mais ainda. O chamado de Cthulhu, a versão atual dele é a 7ª edição. Ele também tem uma versão em português trazido pela editora New Order. Vou deixar um link na descrição caso você queira adquirir também. Só que ele não é um sistema tão pulp assim. Inclusive eles lançaram recentemente uma versão pulp para esse sistema, para dar essa pegada mais aventuresca, né, para o sistema de chamado de Cthulhu. Eles chamaram, e essa versão é chamada de chamado de Cthulhu Pulp, ou para abreviar, né, Cthulhu Pulp. Eu vou deixar aqui na descrição também. Outro sistema de regras que você pode usar para poder simular esse cenário é o Cthulhu Mythos do Sandy Petersen. O Sandy Petersen foi o cara que criou o primeiro RPG de Cthulhu, né? E aí ele abriu uma empresa e ele criou uma adaptação chamada Cthulhu Mythos para D&D quinta edição e para Pathfinder. D&D quinta edição e Pathfinder são sistemas de jogos, são RPGs medievais, né? Mais medievais ali. São os grandes famosos, assim, são os RPGs que a galera geralmente mais conhece. Então ele criou esse tomo aqui, vou até mostrar aqui para vocês, de regras, né? Para adaptar tanto para o Pathfinder quanto para D&D quinta edição. Você pode comprar ele em inglês, mas a versão para D&D quinta edição, ele tá saindo em português aqui pela Saga Editora. Vai sair em breve, inclusive. Então é também uma opção aí para você adaptar, né? E jogar nesse esquema, nesse cenário aí do Ordem Paranormal. Agora, caso você queira algo mais simples, mais rápido de jogar, eu posso indicar um sistema que, inclusive, é um meu sistema preferido para jogar horror investigativo, assim, que é o Cthulhu Dark. Só que tem um porém. O Cthulhu Dark, ele é um RPG super simples, você consegue baixar ele gratuitamente, ele tem uma página de regras só que ele é um jogo na segunda pegada. A pegada dele não é tão pulp assim. Na verdade, não tem nada de pulp. A regra do Cthulhu Dark é que se você entrar em combate, você simplesmente morre. Então, ele é um jogo que não é focado no combate, mas sim na investigação. É lógico que você pode fazer adaptações nele, mas a simplicidade do sistema é tão genial, é tão simples de entender as regras e tão fácil de ter os dados ali, que ele só usa D6, são esses dados de 6 lados aqui, que vale a pena conhecer também, né? Mesmo que você queira fazer uma adaptação depois. Caso você tenha interesse, tem um vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card, onde eu explico e apresento esse sistema do Cthulhu Dark, falo onde você pode baixar ele de graça, então vale a pena também conhecer. Então é basicamente isso, galera. Recapitulando aqui, eu dei dicas para vocês de sistemas que vocês podem usar para emular esse jogo aí do Ordem Paranormal, já que a gente não tem as regras oficiais que eles usam ainda. Talvez em breve tenhamos. Mas eu falei do Rastros de Cthulhu, que usa o Ganshu, eu falei do Chamado de Cthulhu e Cthulhu Pulp, eu falei do Cthulhu Mythos, né, do Sandy Petersen, que você pode usar com D&D quinta edição ou com Pathfinder, e falei também do Cthulhu Dark, que você pode usar para uma versão mais minimalista ou para uma pegada que não seja tão aventuresca assim, caso você queira inserir esse clima no seu jogo. Espero que esse vídeo aqui tenha pelo menos esclarecido você sobre alguma coisa, e se você aprendeu algo com esse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve também porque eu sempre trago vídeos tentando ajudar
ajudar a galera que tá iniciando e até a galera que já joga, né, já conhece o jogo, tentando dar dicas e tentando compartilhar conhecimento. Você pode apoiar o canal também se tornando um membro ou um sub lá na plataforma roxa onde eu faço lives, né, eu jogo RPG lá com a galera também, caso você queira conhecer. E se tornando um sub lá ou um membro aqui, você passa a ter acesso no nosso Discord, a área restrita, onde eu posto os vídeos com antecedência. Vou deixar aqui embaixo os links com todas as redes sociais e o Discord do Dados Críticos, tá na árvore de links aqui embaixo. Então é isso, galera, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Queria deixar também aqui meu muito obrigado pra Lily, né, que é apoiadora aqui do canal e que me ajudou bastante a entender esse mundo da Ordem Paranormal. Muito obrigado, Lily. E vou deixar outros 2 vídeos aqui na tela pra você assistir caso você tenha interesse. E até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.